Quanto mais eu estudo, mais eu concluo que o método de ensino das escolas é completamente falho. Basicamente, eu estou estudando aqui, revisando os conteúdos que eu peguei quando era criança e que eu peguei no ensino médio. E quanto mais eu estudo essa penca de conteúdos, que eu geralmente resumo em uma página ou um conjunto de páginas que eu vou resumindo, desenhando, mais eu vejo que o método da escola é completamente falho. Você poderia facilitar muito a vida se a sua vida na escola, se os conteúdos não fossem divididos. Se você não repetisse demais a mesma coisa dividida em várias matérias. Existe uma forma de você agregar todo esse conhecimento. Aqui tenho em uma, duas, três, quatro, cinco páginas. Eu tenho cinco páginas, como que funciona o aspecto da gravidade, algumas fórmulas matemáticas, o que define o formato de um planeta, a rotação, translação de um planeta, a precessão do planeta Terra, as estações do ano, dia e noite, o eixo de inclinação, solstício. E com mais uma página eu consigo falar de recursos hídricos que nosso planeta tem, que geralmente está incluso na matéria, na minha opinião não deveria, e minerais, que faz parte de química, mas que dá de estudar nesse lugar, porque os elementos da tabela periódica e os minerais estão intimamente ligados à cosmologia. E estudar como estrelas funcionam, etc. Tudo isso dava de fazer em apenas uma única unidade, mas não. Estão divididos em várias unidades, em vários anos escolares ao longo de todo o ensino fundamental e é repetido no ensino médio. Eu sei que é para fixação, eu sei que é para facilitar o conhecimento, mas não facilita para pessoas como eu que têm autismo e para muita criançada aí que nem chega a ter autismo, mas aprende melhor o assunto vendo como ele funciona. As escolas não têm que ensinar o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que pensar, mas sim como a gente vai chegar nessa conclusão. Porque senão a gente cria pessoas que não são pensantes. E eu sei que tem toda uma explicação, tem todo um negócio do de a escola ensinar os alunos a conversar, a dialogar, a interagir em grupo, etc. Tem todo uma cartilha, podemos dizer assim. Eu não sei as palavras corretas, mas tem toda uma lista, podemos dizer assim, de coisas que os professores são instruídos a nos ensinar. Mas nem os materiais que o governo nos envia ajuda. Meus professores vivem reclamando que os materiais que o governo manda para o pessoal estudar são materiais que são completamente confusos e possuem vários erros, tanto de escrita quanto de conteúdo. Confundem palavras, termos, misturam as coisas ou estendem demais um assunto que era para ser muito simples. E aí fica que nem eu, que sou obrigado aqui a pegar a matéria de novo do ensino fundamental e ensino médio. Tive que juntar um monte de cadernos para ter folha o bastante para revisar matéria por matéria e estudar tudo de novo. Daqui a pouco eu tenho que fazer as inscrições para o Enem. Daqui a pouco, entre aspas, né? Tem que estudar, tem que se preparar, tem que arranjar emprego, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. No meio de uma vida adulta tão apertada que a gente vai desenvolvendo conforme o tempo vai passando, as escolas não facilitam a nossa vida. Quem estuda em escola particular facilita até mesmo o processo, mas a metodologia de ensino de hoje em dia não tem mais funcionado. E até mesmo certas IAs estão fazendo um trabalho melhor de ensinar para quem está interessado em aprender do que as aulas dentro da sala de aula. Isso é culpa dos professores? De jeito nenhum, não é culpa dos profissionais, mas é culpa do nosso sistema de ensino, é culpa dos materiais que a gente recebe, é culpa de tudo isso. Cara, tem tanta coisa que a gente poderia melhorar, tanta coisa que poderia agregar, por exemplo, por que a gente estuda filosofia e sociologia como matérias separadas, sendo que uma influencia a outra? Facilita muito mais o estudo quando você trata elas como uma só. Eu tenho um livro dessa finura,
Dessa finura são os livros escolares que a gente recebe na escola de matéria. Eu não sei se é coisa na minha cabeça, não sei se é porque o autismo faz eu pensar diferente, mas eu olho para isso daqui e nessa finura, nesse material, vejo a relação que a filosofia tem com a sociologia e quanto a filosofia influencia os estudos sociais. E me pergunto, por que, cara? Por que vão dividir em matérias diferentes? Aí tem o tempo do professor entrar em sala, fazer a chamada, sair de sala e tudo isso de tempo gasto. Enquanto se tivesse uma matéria só, era só uma chamada, só uma movimentação que tem agitação na sala de aula na hora do professor entrar e na hora do professor sair. E 2 aulas para explicar um conteúdo melhor desenvolvido do que uma aula picada. Consegue entender a frustração? E não sou eu, não sou só eu, só vários alunos. Desculpa os cachorros, mas vários alunos estão reclamando disso. E eu me pergunto, cara, quando que a nossa educação vai ser reformada? Quando que as nossas necessidades de estudo vão ser atendidas? A gente tem tanta coisa que poderia facilitar. Agora, tem uma questão pessoal aqui, uma forma pessoal minha de estudar, que é a seguinte. Eu acredito que tudo pode ser regrado e funcionar se a gente regrar de acordo com a história. Se a gente for estudar seguindo a matéria de história. Por exemplo, a filosofia. A gente pega a história da humanidade, vai estudando parte por parte como a filosofia foi mudando ao longo dos anos. E como o estudo social foi mudando ao longo dos anos. Como que os seres humanos usavam os calendários. Como que os seres humanos se orientavam pelas estrelas. A visão do mundo que a Terra era o centro do universo. E aí a gente vai progredindo, estudando os avanços da sociedade, que vai progredindo conforme o tempo vai passando. Eu fico me perguntando, é difícil por acaso? É difícil fazer isso? Sentar um grupo dos políticos, falar e os responsáveis por isso, né? Que eu ainda não cheguei na parte disso, ainda não cheguei, não comecei a estudar essa parte de como que funciona o sistema político no nosso país, quem que é responsável por isso, mas juntar os responsáveis e falar, vamos reestruturar a educação no Brasil. Vamos facilitar a vida dos nossos alunos, não vamos segregar tantos conteúdos, vamos juntar os conteúdos que dá de juntar, não vamos ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo, várias e várias vezes ao longo do ensino médio, que eu sei que é para fixação, mas sim vamos facilitar e traduzir o conteúdo para esse pessoal. Temos uma grande quantidade de pessoas de pais que não têm linguagem formal, não se comunicam de forma formal. Os filhos crescem num ambiente desses. E aí, quando vão para a escola, quando vão estudar, é só linguagem formal nos livros. E eu não estou falando para colocar humano, cara, bro ou qualquer tipo de gíria. Eu não estou falando para colocar linguagem jovem. Eu falo de linguagem acessível. Por exemplo, ao invés de uma unidade ou de uma página inteira falando das estações do ano, simplesmente fala verão, a terra de frente para o sol, contato direto, muito quente. Primavera, a terra está voltando a dar as caras para o sol. Ainda ela tem um pouco, ela estava fria antes, ela está começando a ganhar calor. É nesse momento que as plantas começam a absorver a luz do sol, a umidade, antes que a umidade evapore, etc. Aqui já entra o ciclo da água, aqui já entra a fotossíntese, aqui já entra, enfim, entra uma penca de conteúdos que dá de se aprender o básico assim por cima. Né? A gente vê que é tudo conectado, então quando divide, você é forçado a rever o conteúdo várias vezes, né? Nesse método que eu sempre sugiro, converso com meus professores, converso com alunos, para ver se vai dar certo, sempre chega na conclusão, pode funcionar. Porque aí você vai sim repetir alguns conteúdos algumas vezes, por exemplo, o ciclo hídrico, ele vai se repetir, porque você tem que estudar nas estações do ano,
E você tem que estudar quando você vai para a parte de geografia, que estuda o relevo, o ambiente, a formação rochosa, etc, etc, os biomas, o meio em que os animais vivem, cadeia alimentar, e aí você já pode entrar direto na origem da vida na Terra. Você pode estudar não só a origem da vida no planeta Terra, como você pode estudar como que os animais se alimentam, o metabolismo, como que as plantas funcionam, a vida animal, vegetal. É tanta coisa, sabe? É tanta coisa que podia facilitar a nossa vida. Podia facilitar para a gente estudar. E é claro, existe um método mais antigo. Sentar, copiar, responder várias vezes. Mas com as condições econômicas que tem hoje em dia, com a dificuldade que muitas famílias têm, muitas vezes mães solteiras que só têm ela e o filho para trabalhar, e muitas vezes nem ela dá conta de trabalhar, precisa do filho estar trabalhando por ela, porque tem irmão mais novo, criança para poder cuidar e tal, e aí ela opta por menino ir trabalhar, e aí não tem tempo. Alguns mais antigos podem falar, na minha época a gente fazia esse tempo. A gente fazia o tempo, a gente dava um jeito. Mas, cara, não muda o fato de que poderia facilitar tanto a vida dos alunos e que a nosso sistema escolar precisa de uma reforma. Porque esse material aqui já ganhou tanta reclamação de ser um material que não funciona, de ser um material mal feito, mal organizado, que muitos professores trazem conteúdos de matéria sem seguir o livro, mesmo sendo recomendado a seguir o livro, e muitos professores fazem com que a gente busque material além do livro, porque o livro só tem o arroz com feijão. E o essencial para o dia a dia, como por exemplo, saber chamar os materiais pelos nomes corretos, saber as lixeiras, qual lixeira é qual de qual resíduo, isso tudo vai se perdendo, principalmente em escola pública. Eu tenho 17 anos de idade. Vivo esforçando, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir aprender certos conteúdos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de memorização de algumas informações, como por exemplo, certos pedaços de uma tabuada. Algo básico assim. Mas e nesse caso, como que se atende a o caso de quem tem esses problemas? Sabe, é tanta pergunta, é tanta coisa que poderia ser feito, que poderia ajudar. Outra coisa. Lembra que eu falei que esse livro aqui, esse aqui já é o de outras matérias. Ele é dito como um livro falho pelos professores? Basicamente, isso aqui é uma matéria inteira, uma unidade inteira sobre nomenclatura das cadeias carbônicas. Os prefixo, o infixo, a função, o grupo funcional, sufixo e como ler. Duas páginas. Eu resumi isso aqui em poucas linhas. O tempo de ler essas 2 páginas aqui, compreender, professor explicar, anotar no quadro, passar atividades do treino e entender as variações e por fim fazer uma penca de atividades para poder preencher o caderno e avançar a unidade, poderia ser muito mais rápido e a gente poderia finalmente terminar toda a matéria do livro até que o ano acabe. É claro, esse aqui é um livro por bimestre, não é que nem nas outras escolas onde eu estudava, onde era um livro do ano todo que você pegava e era separado por matéria. Isso aqui é todas as matérias, tirando filosofia, sociologia, artes e projeto de vida. Tirando isso, é todas as outras matérias, só que por bimestre. Desde pequeno, a gente nunca conseguiu terminar o livro. A gente nunca conseguiu terminar de estudar todo o livro.
Sempre, mas sempre ficava material para trás. Material esse que, quando mais velho, por causa da repetição de conteúdo e a progressão de conteúdo, você não estuda as matérias de forma independente, como se elas fossem independentes, você tem que estudar elas como progressão. Os alunos não conseguem pegar o ritmo lá de trás. Tem dificuldade. E aí não consegue avançar. Cara, é tanta coisa de que poderia ser melhor. Nós já estamos em 2026. A gente já teve reforma de educação várias vezes no passado, melhorando para melhor, perdemos a agressão física, perdemos um monte de coisa, mas a qualidade dos nossos materiais não. Existem muitos países que estão empregando metodologias de ensino melhores do que nós. Se não fosse a liberdade de cátedra, acho que é assim que se fala dos professores, que basicamente você é livre para usar a metodologia que você quer, não confunda. Não é que você é livre para falar o que quer, você é livre para usar a metodologia que quiser para falar. Tem gente que confunde isso. A metodologia é liberdade em sala de aula para empregar qualquer recurso e meio de ensino, se ajustar aos alunos e tal. Se não fosse por isso, eu não estaria no ensino médio hoje, teria reprovado alguns anos atrás. É graças à minha professora de química, que tem me aturado há todos esses anos, que é uma professora que pega muito no pé pela disciplina, pelo ensino, se dedica e se esforça pelos alunos. Ela, se não fosse por isso, se não fosse pelo esforço, muitos de nós não estariam aqui hoje.